Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da Conexão TCC. Esse encontro que é para a gente se conectar de verdade, que é para a gente trocar ideias, tirar dúvidas, levar para a nossa prática os conceitos que a gente estuda em TCC, em terapia do esquema também. Então, o objetivo hoje é falar sobre crenças centrais e crenças intermediárias, que é um foco, né, na nossa abordagem. A gente trabalha com terapias cognitivos comportamentais. Então, a reestruturação cognitiva é a mudança de pensamentos, crenças, é um aspecto fundamental na nossa prática. E aqui nós vamos buscar seguir uma estrutura de TCC. Eu quero dizer para vocês, né, para treinar a estrutura da TCC no dia a dia. O que isso quer dizer? Olha, eu cheguei aqui agora. Essa aula foi preparada com antecedência, então é o meu objetivo apresentar para vocês teoria e prática de crenças centrais e crenças intermediárias. Isso corresponde a um objetivo terapêutico, né? O terapeuta planeja a sessão antes de chegar na sessão, não é isso? E a gente planeja a sessão antes baseado no que é o objetivo do nosso paciente e na nossa conceitualização cognitiva. Então, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque uma aluna, na verdade não foi uma aluna, foi uma pessoa do Instagram, me fez perguntas sobre crenças centrais e intermediárias, e aí eu achei que não cabia ali nos stories fazer essa explicação, eu queria fazer uma explicação mais elaborada. No curso a gente tem, mas ainda assim, para quem é do curso e está aqui, vai aprender de um jeito diferente. Então, olha, eu peguei um objetivo da pessoa que não é o paciente, que é um profissional, transformei isso num objetivo terapêutico e vou apresentar aqui para vocês agora, certo? O que eu estou fazendo aqui nesse instante é uma introdução, é preparando vocês para o que vai acontecer, é o que a gente chama de quebra-gelo. É quando o paciente chega e a gente vai perguntar, como você está? Você chegou mais cedo, você chegou mais tarde, você pegou trânsito, o dia tá bonito. É aquela conversa informal que a gente tem, que é para todo mundo se situar ali onde a gente está, até a gente terapeuta também, né? Nesse instante eu estou aqui acalmando, chegando, colocando no meu lugar, porque é claro, né? Dá um friozinho na barriga toda vez que a gente vai fazer uma sessão, fazer um encontro ao vivo, isso é nosso mesmo. E então, agora, nosso próximo passo é fazer a agenda. E aí, a agenda é colaborativa, eu tenho uma agenda implícita aqui na minha cabeça, que faz parte aqui da minha apresentação, e eu quero saber de vocês, se vocês também têm algum item de agenda, tem algo que vocês querem colocar, algo que é importante para vocês falarem hoje aqui nesse nosso encontro sobre crenças centrais, intermediárias, ou ainda não tem nada aí na cabecinha de vocês? Lembrando que esse encontro é uma conexão, então o microfone é liberado, vocês podem ficar à vontade. Tá bom, então, até agora ninguém colocou item de agenda. E o paciente muitas vezes faz isso também, não é? Por isso que a gente tem que ter na nossa cabeça qual que é o nosso objetivo daquela sessão. Se ele colocar um item de agenda, a gente vai adaptar aquele item ao nosso objetivo, certo? E com o passar da sessão, do mesmo jeito que com o passar aqui do nosso encontro, se os itens forem chegando, se os temas forem chegando, a gente vai incluindo. Oi, Eveline. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Ana. Conforme você foi falando aí dessa questão da agenda, eu sempre faço isso, né?
Só que, assim, antes, nesse quebra-gelo, eu pergunto como se conseguiu realizar a tarefa, né? E aí, eu não sei se... eu sempre pergunto já no começo, então eu faço esse quebra-gelo e depois eu pergunto, né? Conseguiu fazer a tarefinha? Como que foi? Teve dificuldade? E a gente começa por aí, né? E aí depois eu já pergunto, tem alguma coisa que você gostaria de estar falando hoje na sessão para a gente estar colocando na agenda? Então eu faço sempre assim. Aí eu não sei se, né? Eu faço, aí eu sempre assim atualizo, né? Ó, então semana passada a gente fez isso, trabalhamos isso, né? E aí hoje eu gostaria de trabalhar tal coisa com você, mas antes eu gostaria de saber como que foi, se você conseguiu fazer a tarefa, né? E aí eu começo por aí. Tá ótimo, tá ótimo. A gente faz isso mesmo, né? Uma ponte com a sessão anterior. Então, a gente pode falar, né? Olha, na última sessão nós falamos sobre tais coisas. Você teve esse plano de ação ou a tarefa, a palavra que você usar. Eu queria saber como foi para você. Perfeito, porque se a gente dá uma tarefa, um plano de ação, a gente tem mesmo que perguntar. Porque se não pergunta, a pessoa perde a motivação e o interesse. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que, assim, aí começa a sessão nessa tarefa, e aí parece que já vai meio que engajando, sabe? É uma coisa com a outra. E aí parece, tem vezes que acaba que ficando meio que nessa tarefa, né? Entendeu? Entendi. Ótimo, porque também não é engessado, né? Não é uma caixinha, depois outra caixinha. Isso é o manejo clínico. É a gente conseguir fazer isso de uma maneira natural. Isso. As meninas também fazem assim, então. Então tá joia. Então tá bom, obrigada. Muito bem. Então, né, tendo itens que vão chegando, a gente vai incluindo aqui, ok? Mas o meu objetivo hoje é trazer para vocês esses conceitos de um jeito que vocês consigam aplicar de uma maneira simples. E aí, vamos primeiro ao que é o conceito de fato, tá? Aqui não tem novidade, gente, porque é conceito, né? Uma coisa é uma coisa. Então, o que são as crenças centrais? Crenças centrais, elas ficam lá no nosso inconsciente. Eu vou falar muitas vezes assim, nossa, não vou ficar me referindo ao paciente, porque o que acontece aqui acontece com todo mundo, né? E a gente tem até que tomar cuidado para as nossas crenças não interferirem no nosso processo terapêutico. Então, essas crenças, elas são ideias globais sobre a gente mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. E sobre o nosso futuro também. A gente tem dois tipos de crenças centrais. Crenças funcionais e crenças disfuncionais. A gente não fala crenças positivas e crenças negativas, porque algumas crenças positivas, no sentido de otimistas, de positivas mesmo, né, de crenças aparentemente boas, podem não ser adaptativas, reais, como as crenças funcionais, né? Se, por exemplo, então as crenças funcionais são adaptativas, realistas e não extremas. São crenças que são flexíveis, são crenças que consideram diversos aspectos, que podem modificar um pouco, que trabalham de acordo com a realidade. Todos nós temos crenças funcionais. A gente vai trabalhar com o nosso paciente as crenças disfuncionais, mas a gente também precisa encontrar e conceituar as crenças funcionais. Essas crenças são o nosso ponto de apoio, aquilo que vai fortalecer o nosso paciente para que ele resolva as crenças disfuncionais, né? A gente tem que ter um lado forte nosso, um lado saudável, para a gente conseguir
amenizar aquilo que não é tão bom, tá? Então, as crenças disfuncionais, que é o nosso foco ali inicialmente, porque o paciente chega para a gente falando sobre elas. Ele tem uma urgência em resolver aquele problema. Dificilmente uma pessoa chega falando das crenças funcionais. A gente já vai procurar na primeira sessão e em todas as sessões os dois tipos de crença. Então, as disfuncionais são rígidas, né? O contrário de flexível, então são crenças firmes, absolutas. Elas normalmente são generalizadas, a gente pode até encontrar crenças disfuncionais para determinadas áreas. Por exemplo, eu me sinto íntegra, eu me sinto conectada, eu me sinto pertencente à minha família, mas no meu trabalho eu não consigo sentir isso. Eu sinto que as pessoas não gostam de mim, eu sinto que as pessoas não se importam comigo. Então, a gente pode ter crenças assim, né, em áreas de vidas diferentes, mas, no geral, as crenças disfuncionais são globais. Elas começam com eu sou, as pessoas são, eu nunca, no meu futuro, sabe? Afirmações, assim, bem incisivas. E elas são mantidas pelo processamento mal adaptativo de informações. Esse processamento de informações é aquele ciclo de processamento que tem o ambiente, a gente recebe informações desse ambiente pelos nossos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, visão. E a partir do momento que a gente processa essas informações, ela passa lá no nosso cérebro e faz essa interpretação mal adaptativa, com um viés mais negativo, com um viés mais absoluto, mais rígido, mais global, e utilizando também as estratégias compensatórias, que são aquelas estratégias de comportamento que a gente utiliza para manter aquela crença central. Ela traz um alívio imediato, mas ela mantém a crença central. Tá? Não vou entrar nesse aspecto, porque hoje a gente vai falar de crença, ok? Mas, basicamente, a gente tem que saber, né, que a gente tem o que são as crenças centrais e que elas podem ser funcionais ou disfuncionais. Diga. Ô, Ana, e aí, assim, né, tem essas crenças centrais, as funcionais e as disfuncionais, né? Mas e se a pessoa fala assim, eu sou forte, eu consigo, é uma crença central funcional. Talvez. Mas, então, é isso que eu agora confundi, né? Porque a pessoa se vê muito forte, muito guerreira, né? Mas aí, assim, ela é rígida também em alguns aspectos, né? Sabe, por querer se manter, assim, muito forte, mas no fundo não é. Sim, é. Né? E aí, se essa fala, né, eu sou forte, se ela tem a função de mascarar a crença verdadeira, que é eu sou tão fraca que eu preciso demonstrar que eu sou forte, eu sou insuficiente, eu preciso demonstrar que eu sou forte. A Simone falou o que eu ia falar, de uma estratégia compensatória. Perfeito. Isso mesmo, porque aí a pessoa compensa aquela crença que ela tem, para ninguém perceber que eu sou frágil, que eu sou insuficiente, que eu sou defeituosa, eu vou me mostrar forte o tempo todo. Tá? Então, o ponto-chave é esse, é a gente ouvir o que o paciente fala com uma escuta clínica. Porque não é o que ele está falando que é o fato, é a interpretação que ele tem. E muitas vezes a pessoa não vai falar aquela crença que ela tem de verdade, a gente vai ter que pegar. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho como que a gente vai pegar isso. Tá? Vamos lembrar que funcional é o que funciona.
Então, né, se está funcionando ali naquela situação, se está trazendo emoções neutras ou positivas, se está gerando um comportamento adaptativo, se está fazendo que a pessoa seja saudável, aí é uma crença que funciona para ela e para os outros. Porque se for aquelas crenças de hipomania, relacionadas também a um eu mais narcisista, muito empoderado, aí funciona para ela, mas atrapalha as outras pessoas. Ah, tá. E é isso que eu sinto, né? Que aí atrapalha, por exemplo, que nem, né? Ela é tão rígida com... Ela é autônoma, tudo, mas só que é tão rígida com esses pensamentos dela que aí acaba que atrapalhando, né? Isso. Incomoda. Uhum. Entendi. Perfeito. Olha só. Vocês devem ter visto que eu coloquei esse desenhozinho. Por que eu coloquei esse desenho, gente? Podia ser qualquer desenho, tá? Esse aqui eu escolhi, foi feito especialmente para esse encontro, então vocês não vão encontrar esse desenho no Google, não. Porque quando a gente trabalha com o nosso paciente, explicando visualmente, mostrando metáforas, aquilo vai ficar ali mais introjetado na cabeça dele, ele vai se lembrar daquilo e ele até vai ter dúvidas diferentes. Então, esse desenho aqui, hoje, vai ser a nossa metáfora para a gente compreender o que são crenças centrais, crenças intermediárias. Alguém faz ideia de como que a gente pode trabalhar aí, crenças centrais e crenças intermediárias? O paciente e eu, isso mesmo, nós também. Nós fazemos a psicoeducação, e aí, a partir do momento que vocês entendem, compreendem, dominam o que é crença, a gente consegue fazer a psicoeducação sobre qualquer coisa. Quando o paciente fala alguma coisa para a gente vai conseguir explicar para ele a partir daquilo que ele falou, né? Onde encaixa a crença, onde encaixa pensamento automático e etc. Então, antes de eu explicar esse desenhozinho, eu quero lembrar que existe uma diferença entre crenças e esquemas. Alguns autores falam que não, mas eu peguei o Aaron Beck, lá em 1964, ele falou que esquemas são estruturas cognitivas dentro da mente. Ele pega uma teoria que vem de Piaget, que é uma teoria de aprendizagem, e ele nos mostra, né, que os esquemas estão ali, uma estrutura invisível, né, que está ali, não é palpável, mas esse esquema, ele forma toda a nossa estrutura de aprendizagem, depois de crenças, de comportamentos, de pensamentos. Vamos pensar, uma criança pequena que aperta um interruptor e a luz acende. Ela criou um esquema ali. Se eu apertar, a luz acende. Se eu apertar de novo, a luz apaga. Esse é um esquema. Até que um dia, essa criança vai apertar o interruptor, a luz não vai acender. Ela vai atualizar aquele esquema de aprendizagem, alguém vai contar para ela, a lâmpada queimou, ela atualizou o esquema de aprendizagem. E assim é na nossa vida. Então, vamos supor que alguém aqui, lá na infância, fez uma apresentação na escola e foi aplaudido. Aí criou um esquema de sucesso, um esquema de capacidade, um esquema de reconhecimento, de valor, certo? Então, nossa, quando eu apresento, as pessoas me aplaudem. E aí, numa segunda apresentação, a pessoa foi tranquila, feliz, porque tinha um esquema funcional, mas aí, no meio da apresentação, ela cai e todo mundo ri. Ela atualizou aquele esquema para... Nossa, as pessoas riem de mim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não se preocupam comigo. Atualizou aquele esquema que era funcional para um esquema disfuncional, negativo. Qual que é o nosso papel? Flexibilizar o esquema. Não é
colocar um esquema como um esquema totalmente positivo, porque sim, as pessoas podem rir da gente, as pessoas podem não valorizar, mas isso não tira o nosso valor como ser humano, isso não tira as nossas conquistas, as nossas vitórias. Então, a gente, terapeuta, vai flexibilizar os esquemas, tornando os esquemas adaptativos, porque não são rígidos, não são absolutos, certo? Às vezes o paciente chega, a gente fica numa intenção, numa ideia, numa vontade de fazer com que ele tenha só esquemas bons, esquemas de valor, de autoconfiança, né, de merecimento, e não. Se os esquemas já forem flexíveis, isso está ok, porque quando acontecerem coisas ruins, que de fato acontecem, ele vai saber lidar, tá? Então, essa é a diferença. É como se a gente falasse os nossos esquemas, e isso é uma crença. A crença é a verbalização de um esquema. A gente coloca aquele esquema em palavras. Mais para frente um pouquinho, eu vou mostrar para vocês os tipos de esquemas que a gente tem. Não é a nomenclatura, não, tá? Então, vou voltar aqui no nosso desenho. Olha só, como que a gente pode entender e explicar. Vocês estão vendo aí que tem uma casa, né? Essa casa tem uma estrutura sólida. Tem uma bola, tem um gol aí, eu consigo até mudar eles com mais facilidade, mas a casa não, a casa tem uma estrutura. Imagina, então, que essa casa são os nossos esquemas. Tá ali, tá estruturado. E uma pessoa que está dentro da casa, ela pode olhar o mundo por aquela janelinha azul que está lá em cima. Isso são as nossas crenças. É como a gente vê o mundo. A gente está dentro daquela estrutura, e se a gente olhar o mundo por aquela janela azul, a gente vai ver o mundo lá no alto, a gente vai ter uma visão ali do escorregador, do gol, da bola, daquelas árvores. E aí a pessoa vai dizer: o mundo é assim. Eu sou alta, eu estou vendo grande. Mas ela não está vendo ali o balanço. Ela não está conseguindo enxergar o outro lado. Mas, se ela for para aquela outra janelinha marrom, ela ainda está dentro da mesma estrutura, mas ela está vendo o mundo de outro jeito. Eu posso brincar no balanço. Eu estou vendo do baixo. Eu estou próximo dessa árvore. Então, é assim. Então, a estrutura está ali. E dentro da estrutura, a gente pode ter várias crenças. A gente pode ter outras estruturas também. Se eu estiver lá em cima do escorregador ou em cima da árvore, às vezes aquilo ali é a minha estrutura. É de onde eu estou partindo. É um outro esquema. Mas aí as crenças que a gente tem é o limite que a gente consegue enxergar o nosso mundo, a gente mesmo, as outras pessoas, o futuro. Faz sentido? E aí, duas pessoas que estão dentro da casa podem olhar pela mesma janela e focar em coisas diferentes. Isso vai dizer do temperamento, dos aspectos biológicos, das tendências, de como elas se prepararam para enxergar o mundo. Uma pode focar que o balanço é muito baixo, outra pode focar que o balanço é muito velho, ou que o balanço é divertido. Então, não necessariamente quem está na mesma estrutura, quem está na mesma janela, vai enxergar o mundo igual. As pessoas vão dar ênfase a diferentes aspectos. Por isso que a gente faz a conceituação cognitiva. Senão ficaria muito fácil, né? A gente só falar, tem aquela crença, tem aquele esquema e pronto. Mas a conceituação é a gente saber em qual casa a pessoa está, em qual janela ela está olhando e o que ela está focando naquela visão, o que ela vê por aquela visão. Faz sentido?
Então, ficou compreendido o que são crenças e esquemas aqui, né? Ok. Agora, como acontece a ativação de esquema? Ativação esquemática. Diga. Ô, Ana, uma dúvida. E esse desenho nessa estrutura, aí você explica para o paciente, assim? Ou não, isso aqui é só uma explicação para a gente? Se você achar que vai ser interessante para o seu paciente, você pode explicar assim. Ah, tá. Uhum. Você pode usar outro desenho. Uhum. Porque a gente explica essa questão das crenças, né, para eles, faz essa psicoeducação. Sim. Faz, né? Tá. Tá. É importante eles saberem, porque muitas vezes as pessoas trazem para a gente os pensamentos automáticos, as emoções, os comportamentos, e ainda assim elas trazem esses pensamentos como verdades, né? Ah, fulano fez isso comigo porque ele não gosta de mim, né? Uma verdade. E aí, quando a gente explica essa estrutura de como enxerga o mundo, das crenças, que tem muita coisa lá no inconsciente, aí fica mais fácil para ele fazer a diferenciação. Bom, então, surge uma situação, né? O esquema relacionado àquele tema é ativado. Esse esquema tem uma crença nuclear, então pode ser uma situação qualquer, tá? Vamos supor, fui na padaria e não tinha pão. E aí foi ativado ali um esquema de não tem pão e tem uma crença nuclear. Nossa, eu nunca dou sorte. Só porque eu queria comer pão hoje não tinha. Ou então, isso é Deus me mandando uma mensagem para eu não comer pão, para eu não engordar, né? Qualquer crença que seja ali que tenha a ver com a minha formação inteira. E depois que tem essa ativação esquemática, vai acontecer 3 coisas. Não necessariamente as 3, mas normalmente acontecem as 3. Aquela experiência é interpretada de acordo com a crença nuclear. Então, a gente olha para a situação, enxerga de acordo com aquilo que a gente acredita, tanto que quando a gente vai trabalhar com o nosso paciente, e ele está muito rígido ali na crença, a gente pode pedir para ele contar aquela mesma situação na perspectiva de outra pessoa. Você chegou na padaria e não tinha pão. Você sentiu que você é um azarado, que as coisas ruins só acontecem com você. Tá bom. Conta para mim essa mesma situação, você sendo dono da padaria. Nossa, meu padeiro passou mal hoje, não conseguiu fazer pão. Agora a Ana veio aqui comprar pão e não tinha. Meu Deus, que vergonha. Então é a crença nuclear do dono da padaria, né? Eu tenho que servir o pão. As coisas têm que andar certo na minha padaria. E vamos contar essa história de acordo com o seu vizinho que também foi na padaria. Ah, eu fui comprar pão na padaria, não tinha. Ah, para mim serve o bolo, para mim serve o pão doce. E aí a gente começa a flexibilizar essa crença, para ele ver que aquilo não a interpretação dele é diferente da situação. A situação é não tem pão. Ponto. O que vem depois é ativação esquemática com a crença nuclear. Então, a pessoa vai enxergar de acordo com a crença nuclear. Tá bom? A segunda coisa, né? Ativação do esquema fortalece a crença nuclear. Ela, de fato, vai falar, tá vendo? Eu sempre soube que eu era um azarado. Por que eu não pedi para minha mãe vir comprar o pão? Aposto que ia ter. Por que eu não vim mais cedo? Por que eu não vim de carro para eu poder ir na outra padaria? E aí vai ativar aquele esquema. Realmente as coisas dão errado para mim. E outros tipos de esquemas também são ativados. Aí pode ter um esquema ansioso, por exemplo. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou viver sem pão? Pode ter um esquema depressivo. Realmente, eu não tenho valor na vida.
Pode ter um esquema comportamental. Vou xingar todo mundo, que desaforo, quem que eles pensam que é. Tá? Então, essas são as 3 coisas que acontecem quando tem uma ativação esquemática. Aqui eu estou falando de uma ativação de uma crença disfuncional, né? Se for uma crença funcional, a gente vai inverter aqui de acordo com o que aquela crença diz. Mas fez sentido? Na prática, assim, vocês conseguem visualizar como que isso acontece com vocês, ou às vezes visualizou aí com algum paciente, né? Lembra que quando ele contar, ele não vai contar que é crença, ele vai contar como se fosse uma situação. A gente que tem que ter esse manejo aí de ouvir, que vai falar aqui agora, de ouvir que aquilo é uma crença. Como que a gente vai identificar, então? São padrões recorrentes nos pensamentos automáticos. Então, vira e mexe, aquela pessoa vai te falar assim: ah, mas eu sou azarada. Ah, mas eu sou fraca mesmo. Muito eu sou, não eu tenho que. O eu tenho que vai entrar lá na crença intermediária daqui a pouco, que foi o que a Eveline falou mais cedo. Então, eu sou desrespeitada, eu sou incompetente, eu sou incapaz, eu sou sozinha. Direto a pessoa vai falar, sabe? Ah, meus amigos fizeram uma festa ontem, mas não me chamaram mesmo. Ou então, teve uma promoção lá na empresa e eu não fui promovida. Vai ter almoço do Dia dos Pais e ninguém me avisou. Sempre a pessoa com essa sensação de desamparo, de estar só. Não com uma emoção muito profunda, porque a gente vai identificar crenças centrais também quando essas crenças carregam uma emoção muito forte. Mas emoções relativamente fortes, por exemplo, de 0 a 10, a gente pensar em emoções 5, 6, que vem ali nos pensamentos automáticos, quando elas são recorrentes, elas estão dizendo de crenças centrais. A seta descendente ou flecha descendente é uma técnica que a gente vai, então, perguntando para a pessoa sobre o pensamento automático, sobre a situação que ela nos traz, né? O que isso significa sobre você? O que isso diz sobre você? O que significa para você? A gente vai fazendo esse questionamento naquela fala do paciente, e a gente vai chegar no fim a uma frase, possivelmente, eu sou assim, as pessoas são assim. Quando a gente quer saber qual a crença central que ela tem sobre os outros, a gente vai perguntar dessa maneira na flecha descendente, né? Ah, você me disse que você não foi convidado para a reunião. O que isso quer dizer sobre as pessoas? Ah, quer dizer que as pessoas são injustas. Quer dizer que as pessoas não gostam de mim. Tá bom. As pessoas não gostam de você. E o que isso quer dizer sobre as pessoas? Quer dizer que as pessoas são incoerentes, que as pessoas são más, que as pessoas não são empáticas. Aí a gente descobre qual que é a crença que ela tem sobre os outros, né? Bom, se ninguém nunca mais te chamar para uma reunião, ou se as pessoas continuarem sem te chamar, o que isso quer dizer que vai acontecer com você? Aí a gente identifica a crença que ela tem sobre o futuro. Isso quer dizer que eu nunca vou ser promovido, que eu nunca vou ter um emprego decente, que eu nunca vou conseguir fazer amigos no trabalho. Aí a gente encontra a crença sobre o futuro. Então, vem que a pessoa está falando, mas a gente que vai guiar o que a gente quer saber. O que a gente quer saber? O que é o nosso objetivo terapêutico, o que combina com o objetivo da pessoa e o que é importante para a conceituação, para o plano de tratamento naquele momento. Aqui é uma investigação, como identificar, não é como tratar ainda. E as crenças centrais são relatadas como pensamentos automáticos. Elas vão sendo ditas, ali a pessoa vai falando, né? Ah, mas isso aconteceu porque ninguém me convidou para a festa porque eu realmente não vou.
né? Ninguém me convidou para a festa porque eu moro longe, porque eu sou chato, porque eu sou sistemático, porque era uma festa que ia ter churrasco e eu sou vegana. Então, a pessoa, né, começa a falar sobre quem ela pensa que ela é, como ela se vê. A gente pode e deve levantar hipóteses. E a gente vai investigar as crenças a partir das nossas hipóteses. Hipóteses existem para ser confirmadas ou desconfirmadas. A gente vai confirmar ou desconfirmar, fazendo essa observação. Quando a gente compartilha a conceituação cognitiva com o paciente também, a gente pode confirmar ou desconfirmar essa hipótese. Então, vamos que você tenha lá uma hipótese de que seu paciente tem uma crença de desamparo. Você vai fazer perguntas relacionadas ao desamparo e, de repente, você descobre que tem ali mesmo várias situações que a pessoa se sente desamparada. De repente, você descobre que não, que foi esporadicamente naquele dia a pessoa se sentiu desamparada, mas em outros momentos ela não se sente assim. Não foi assim sempre. A crença também, ela pode ter aquela ideia de que sempre foi assim. Se a gente pensar que as crenças começam a surgir na infância, a pessoa pode dizer para a gente muitas vezes, né? Ninguém nunca me amou de verdade, ninguém nunca me ofereceu carinho, cuidado. Mas tem também aquela atualização esquemática, como eu dei o exemplo da apresentação na escola. Às vezes, foi uma crença que surgiu lá nos 7 anos, 10 anos, porque as crenças são atualizadas, né? A gente sabe que as crenças mais fortes, mais rígidas, que carregam emoções mais intensas, são crenças de pequenininho, lá do passado distante, mas crenças também ali da infância, da adolescência, da fase adulta também existem e precisam ser trabalhadas. Cuidado ao considerar apenas as situações, por causa disso, de o paciente trazer uma situação como uma verdade absoluta, né? Não fala que aquilo é uma interpretação. Então, ouvido clínico, para ouvir com um ouvido a situação, com o outro ouvido, ouvir a interpretação do paciente, qual a crença, como foi o processamento de informação ali, naquele instante. Crenças centrais, ok? Simples e fácil, ou simples que não é fácil. Bom, um pouquinho menos inconsciente, a gente tem as crenças intermediárias. Elas são intermediárias porque elas não estão totalmente ali como verdades absolutas, mas ela ainda assim está ali no pré-consciente. Elas não são expressas com tanta facilidade como um pensamento automático. E olha que o pensamento automático já é difícil de ser expresso, né? Mas as crenças intermediárias muitas vezes não são reveladas, elas não são ditas. A gente que vai ter que encontrar. E ela tem esse pacotinho aí. O que são crenças intermediárias? São regras, são atitudes e pressupostos. Vamos pensar atitudes quase que como valores, sabe? É importante família, é importante ter um trabalho legal, é horrível errar, é péssimo não ser perfeito. É um valor que a pessoa tem. Valores positivos e negativos, no sentido de negativo no negativo mesmo, tá? De não. Negativo e afirmativo. Então, é importante ser honesto. É importante ser esperto. É importante não deixar ninguém fazer hora com a minha cara. As regras carregam muito o tenho, deveria, entra muito naquele erro cognitivo. São regras que a pessoa tem para ela mesma e muitas vezes para os outros.
Quando essas regras são violadas, a gente vai encontrar emoções de vergonha, raiva e culpa, frustração, decepção, né? Porque a pessoa tem uma regra de eu tenho que ser um bom profissional, meu pai tem que me chamar para o Dia dos Pais, as pessoas têm que ser honestas, as pessoas têm que ser pontuais. Isso são as regras. Como a Eveline falou, olha, eu tenho que ser forte para as pessoas confiarem em mim, eu tenho que mostrar que eu sou capaz para as pessoas me valorizarem. Isso é uma regra. A pessoa usa aquilo e muitas vezes é difícil até da gente flexibilizar, porque ela vê muitos ganhos. Quando eu demonstrei minha vulnerabilidade, quando eu demonstrei fraqueza, as pessoas pisaram em mim, riram de mim, foram covardes comigo. E aí a gente tem que mostrar, né, os custos e benefícios. Ok, você está forte o tempo todo, tem dado certo, mas a qual preço? Porque uma regra, ela tem uma função e ela funciona mesmo. Né? A pessoa faz aquilo, não é à toa. Uma atitude fala de um valor pessoal. Então, quando a gente vai questionar as atitudes, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A pessoa fala, isso é importante para mim. E aí, se a gente não tiver essa sensibilidade de também entender o quanto aquilo é valioso para ela, a gente perde a pessoa. E eu digo, perde não é o paciente só, né? É uma conexão. A gente prejudica a vida de alguém porque a gente vai desmerecer o que para ela é importante. E os pressupostos, que são aquelas famosas regras condicionais, que a gente usa o se, então. Se eu mostrar que eu sou forte, então as pessoas vão me valorizar. Se eu não fui chamado para reunião, então é porque as pessoas não gostam de mim. Para a pessoa, aquilo é uma realidade tão certa, né? Tão clara e óbvia, né? Que ela até tem dificuldade ou acha que a gente que não está entendendo o que ela está falando, quando a gente vai perguntar de outra maneira. Então, essas são as crenças intermediárias, tá bom? Regras, atitudes e pressupostos, principalmente os pressupostos, eles fazem uma ponte entre estratégias compensatórias, que são os comportamentos, e as crenças centrais. A crença intermediária une isso. A pessoa faz uma coisa por causa daquilo, ou ela deixa de fazer por causa daquilo. É o que ela faz ou não faz para aliviar a sensação da crença central. Ou, inconscientemente, é claro, para manter a crença central. Uma pessoa que tem uma crença, por exemplo, de não ser amada, ela vai ter um comportamento de evitar relacionamentos, né? Uma estratégia compensatória de evitação. Se eu evitar relacionamentos, então eu não entro em contato com aquela sensação de não ser amada. Se eu entrar num relacionamento, eu vou ser rejeitada. E aí ela evita. Então, sempre essa coerência é o que a gente tem que encontrar. E a gente vai se perguntar o tempo todo: por que que a pessoa faz isso? Por que que ela não faz aquilo? Para a gente buscar qual que é o raciocínio dela por trás. E tem gente que fala assim: eu não pensei nada, eu só não fui na festa porque estava fazendo frio, eu não fui na festa porque ia começar tarde, porque amanhã eu tinha que trabalhar. E, na verdade, aquilo ali é um comportamento de esquiva, porque lá no fundo ela está evitando o contato com aquela crença central. Bom? Como identificar crenças intermediárias? Agora, a prática. A gente vai encontrá-la nos pensamentos automáticos, né? Então,
A pessoa não vai dizer que ela não vai contar explicitamente, mas ela vai falar o tempo todo ali com a gente. Ah, eu acho que a festa ia ser ruim. Eu acho que não valia a pena eu tentar fazer aquela prova, porque na cabeça dela, se ela tentar e fracassar, aquilo vai ser horrível. E ela, às vezes, tem uma atitude, uma crença intermediária de que é horrível fracassar. E então, ela tem uma regra, melhor eu desistir, porque isso é impossível, e um pressuposto, se eu tentar, eu vou fracassar. Se eu não tentar, tá tudo bem. Vou falar que eu não passei no concurso porque eu não tentei. Então, vai vir ali no pensamento automático. A gente vai focar no comportamento e no desfecho. Lembra que a nossa terapia é cognitivo e comportamental. Então, a gente vai focar no comportamento também. Qual que é a intenção daquele comportamento. E nos questionários de crenças, e aí tem aqueles vários questionários, né, que a pessoa fala, tem um questionário de crenças disfuncionais, né, de atitudes disfuncionais, a gente vai identificar ali as crenças intermediárias, que é como que a pessoa vê o mundo, né, os valores e quais as consequências que ela acha que tem. Agora aqui, para a gente passar para frente. Oi. Oi, Ana. Esse questionário de crenças tem no curso? Acho que tem. Tem. Tem? Tem, sim. É um inventário. Né? Então, tem algumas questões sobre a pessoa mesma e ela vai responder se ela concorda com aquilo, se ela não concorda, se é parcialmente. Tá? É uma pista. Mas, sem questionário, também é possível? Sim, também é possível. Mas os questionários são bons, porque às vezes eles vão falar de alguma coisa que a pessoa ainda não pensou, né? Ela nem sabe que aquilo ali passa na cabeça dela, então o questionário dá uma pista. E também, na hora que a gente precisa trazer para a cognição, trazer para o racional, aquilo que a pessoa está dizendo sobre ela mesma, né? E também para ajudar a mensurar. Olha, você antes tinha isso aqui como algo muito forte, agora já está reduzindo. Essa crença aqui aparece muito, vamos trabalhar com ela? Tá bom? Muito bem. Então, essa foi a nossa parte do encontro que corresponde à nossa intervenção na terapia. Eu fiz aqui uma explicação. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham pensado, que tenha feito sentido. E aí, no final da nossa sessão, a gente faz com o nosso paciente um resumo. Não é isso? Um resumo colaborativo. A gente vai perguntar para ele, aí cada um vai perguntar do seu jeito, né? O que fez sentido para ele naquela sessão, o que ele vai levar. A gente faz ali os cartões de enfrentamento, as anotações, e aí eu preparei aqui agora para gente um mapa mental, e eu quero que vocês me ajudem a fazer um resumo do que a gente falou hoje. Então, vocês vão ter o apoio aqui do mapa mental, mas eu quero ouvir de vocês agora o que vocês entenderam dessa parte que está aí. Por favor, me ajudem. Simone tá com cara que quer começar. Nesse pedacinho, o que tá representando aí esse trecho? Vamos lá. A gente tem aí no centro, né? Crenças que podem ser. Posso falar? Claro.
Então, nós temos crenças que são centrais e que são intermediárias, né? Então, as crenças centrais é aquilo que é eu, tudo que eu falo que é eu sou burra, eu não compreendo, eu sou incapaz, eu não consigo. Aí tem mais crenças centrais, assim, né? De desamor, eu não sou amada, né? E daí tem a outra crença que é a intermediária, né? É o que está aqui, não é isso? Isso. Então tá. Lá o Aaron Beck dividiu as crenças, né, em 3 classificações: desamor, desvalor, desamparo. Não está aqui, não. Mas foi perfeito isso que você disse. Mas aí, que é o desvalor, desamor e o outro? Desamparo. Desamparo, isso. E aí, a crença como a verbalização do esquema, muito bem. E aí, não importa muito essa nomenclatura, desamor, desvalor, desamparo, desde que a gente capte o que o paciente pensa dele. Eu sou o que é isso que você disse. Tá. E aí, dentro desse esquema aí que você colocou aí, né, que são a crença, é aquela cada casinha que você falou, já tem a estrutura, né, e as crenças centrais estão dentro, assim, como se fosse, né, dentro da gente, dentro ali da casinha, e é como que eu enxergo isso lá fora, né, o mundo exterior. E aí é onde a gente consegue pegar as crenças intermediárias. Se eu não for bem na prova, é sinal de que eu sou burro, né? É que eu sou incapaz. Então, essas crenças né, centrais é como eu vejo essas intermediárias, né? Eu vejo lá fora isso. Não sei se ficou claro. Acrescentei mais aí no mapa mental, olha, apareceu mais características. Seria isso, Ana? Não sei se... Perfeito. Tá. Olha aí o mapa, ó. Agora eu coloquei aí que as crenças centrais podem ser... As crenças centrais... tá. Isso. Pode ser as funcionais e as disfuncionais, Bem. Então, as funcionais são aquelas que são adaptativas, né, que a gente trabalha também com o nosso paciente para estar fortalecendo, né, o eu dele também, e as disfuncionais que não são adaptativas, que é aquilo que a gente consegue já de imediato estar pegando ali na sessão, porque eles chegam com isso falando, né, na verdade eu acho que eles chegam falando mais do comportamento deles, né, porque eu não consigo eu não consigo falar com o outro, eu não consigo... como que eu posso falar mais? Exemplos. Né? Falando, assim, do comportamento deles. Eu não consigo me expressar, né? Então, vai falando, acho que mais do comportamento, e aí a gente vai pegando essa questão, essas crenças disfuncionais, né? Isso mesmo. E, às vezes, até com uma desesperança, né? Eu já fiz de tudo. Isso. Olha como isso é rígido. E aí tem os esquemas aí por trás das crenças. E temos... a situação. Isso, e agora? Situação que ativa... tem a situação que ativa esse esquema, né? Então, é o gatilho. Né? Então, teve um gatilho, porque, de repente, o comportamento daquela pessoa... conforme ela olhou, conforme ela fez, né, conforme o comportamento dela afetou o meu comportamento, que deu esse gatilho, né, que ativa essa crença. Que às vezes, seria isso? Perfeito, muito bem. Só eu tô falando, alguém quer falar? Isso, agora. Tá dando para ver? Ai, meu Deus, não, tem que pegar o óculos. Então, as crenças... Acontece 3 coisas quando a gente tem ativação esquemática. A experiência é interpretada de acordo com a crença nuclear, a ativação do esquema fortalece a crença nuclear e outros tipos de esquema também são ativados. Sim, isso. E aí é naquele modelo cognitivo nosso, né? Que então, onde tem o pensamento automático, ele
ele ativa uma emoção, e essa emoção, ela produz um comportamento, e esse comportamento vai reforçando o pensamento, né? Seria nisso. Só que dentro disso daqui, dessas crenças, né? Que ativa esse esquema. Seria isso? Isso mesmo. Um ciclo que se retroalimenta. Que se retroalimenta, isso. Tá. Nossa, queria copiar esse esqueminha. Acho que eu vou tirar um print. Essa aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vai? Ai, que bom. Porque depois eu quero assistir de novo. Então, a experiência interpretada de acordo com a crença nuclear é aquela sensação, eu já vi isso antes, porque o nosso cérebro, ele vai buscar aquilo que é familiar. Então, sempre ele vai ter essa tendência de generalizar as coisas, né? De buscar aquilo que ele já conhece. Vai fortalecer aquele esquema. Olha, isso realmente é assim. Pega o óculos também. Desculpa. E nós temos esses 5 tipos de esquemas aí. Lembra? Esquema naquele sentido de aprendizagem do Piaget, da criança que acende e apaga o interruptor. Pensa uma criança pequena que chora e aí é atendida. A mãe vai lá e alimenta, porque a criança chora. Quando ela aprende a falar, ela tem que atualizar aquele esquema. Quando eu estou com fome, eu tenho que falar, mãe, eu estou com fome. Então, isso é um esquema, é um aprendizado, tá? Então, a gente tem esquemas cognitivos, que são os pensamentos, esquema motivacional, que é aquilo que nos direciona para fazer as coisas, as razões, os valores, os esquemas de comportamento, os emocionais e os fisiológicos. Quando a gente tem um esquema ativado, vamos supor, então, que um esquema emocional. Fui na padaria, não tinha pão, fiquei triste. Vai ativar um esquema também fisiológico, que eu vou chorar. Vai ativar um esquema cognitivo. Realmente, eu sou um fracasso, realmente não consigo nem comprar um pão. Um esquema motivacional, vou para casa e vou fazer um miojo. E aí, um esquema comportamental de ir embora cabisbaixo. É um monte de coisa junto, né? Um esquema vai ativando o outro. E quando o paciente vem contar isso para a gente, ele conta com um monte de pecinha de quebra-cabeça e a gente tem que juntar. O que é juntar? É fazer um mapa mental assim? É fazer a conceituação cognitiva? É devolver para ele. E, por fim, e não menos importante, as crenças intermediárias, que são... Isso, que são as regras, né, as atitudes e os pressupostos. Então, as regras são aquelas que são rígidas, né, como que ela tem que fazer assim, porque se não for assim, não tá bom, não tá certo. A atitude, que eu não entendi direito. Atitude é um valor. É terrível falhar. Família é importante. Tá. E o pressuposto que é se e se. Se eu não fizer assim, não tá bom. Se eles não fizerem do jeito que eu quero, sei lá, também não tá bom, né? Não é legal, porque tem que ser do meu jeito, né? Isso. Se então, né? Se eles fazem isso, então é porque aí é uma conclusão. A pessoa parte de um pensamento para concluir algo geral, né? Tá. Ana, desculpa, de novo, essa atitude, explica de novo, é um valor pessoal, tá? Mas como assim? É uma crença, é uma ideia que a pessoa tem de que algo é daquele jeito. E aí ela te fala, mas olha, é muito importante eu ser o melhor aluno. Eu preciso ser assim. Ah, tá. É algo que ela, muitas vezes, aprendeu um valor familiar, sabe? Ah, tá. Então, por exemplo, né, mesmo essa questão aqui que eu falei para você da minha paciente, eu sou forte, é um valor dela, é uma atitude dela. Eu sou forte, eu preciso
me mostrar forte? Isso é uma atitude dela, um valor pessoal dela? Eu sou forte, um valor. A regra, eu preciso me mostrar forte. Porque a gente pode falar assim, eu sei que eu sou forte. Isso é uma atitude. Mas eu não preciso me mostrar forte o tempo todo para as pessoas. Isso é uma regra. Tá. A atitude é muito como ela se vê mesmo, sabe? Ou como ela vê o mundo de verdade. É a crença mesmo, né? Dela. É a crença. Não é só uma crença sobre a vida, não sobre ela. Sabe, assim, o mundo é bom, é legal quem gosta da família, é legal quem tem um emprego que gosta, é algo que ela considera como uma verdade em relação ao mundo. É basicamente uma crença, que é uma crença intermediária, né? Mas entra muito em valor pessoal. E eu vejo muitas vezes que nós, psicólogos, às vezes temos dificuldade em trabalhar isso. Nossa, mas é um valor religioso, é um valor ético, moral. Como que a gente faz nessa hora? A gente vai respeitar esse valor que a pessoa tem, avaliar com ela vantagens e desvantagens, perdas, flexibilizar não a regra que ela tem, a atitude, o que ela pensa do mundo, mas flexibilizar o comportamento, a força do pensamento, já que ela tem aquilo, é uma realidade na vida dela, é imutável, é um problema, uma situação que não vai mudar, como que ela vai lidar melhor com aquilo? Vamos pensar assim, uma mãe que perdeu um filho, uma mãe que tem um filho atípico e está com dificuldade dessa aceitação, talvez ela tivesse uma atitude. É terrível passar por isso. Gente, isso é um fato. Né? Não tem como a gente mudar e falar, não, tá tudo bem, mãe. Né? Você tem que aguentar isso. Não, a gente vai tornar mais leve, trabalhando essa aceitação, a nossa aceitação com ela também, né? Tem mães que, com filhos atípicos, por exemplo, tem mães que sofrem porque sentem raiva da situação, se sentem culpadas, sentem tristes, decepcionadas e falam, meu Deus, como que eu tô agindo assim com meu filho? E aí a gente vai trabalhar nesse sentido, tá bom? Então, olha só, gente, fizemos toda a estruturação da TCC, né? Um encontro com começo, meio e fim, usando o raciocínio clínico. E agora, para finalizar, faltam duas coisas. Estabelecimento de feedback, estabelecimento de plano de ação e o feedback. Eu vou pedir para vocês, quem quiser, me dar um feedback aqui, né? Algumas pessoas já mandaram aqui no chat. Que foi para vocês esse encontro de hoje? E o nosso plano de ação é, de fato, praticar o que a gente viu aqui. E o plano de ação vai envolver um pouquinho de feedback. Eu quero que vocês me contem depois também, quando vocês puderem, como que vai ser essa prática, ou como foi a prática, se vocês fizerem essa aplicação. Podemos combinar assim? E né, a Conexão TCC tem esse objetivo da gente conversar sempre com qualidade, sempre com a prática de verdade. Então, se vocês tiverem sugestões de temas, pode ser assim, algo específico, igual a gente já fez sobre perfeccionismo, né? A gente já fez sobre procrastinação, ou então alguma parte conceitual, vocês podem me falar que a gente encaixa nos próximos meses, tá? Obrigada, Simone. Obrigada, Jamile, pela participação, pelo feedback aqui. Ana, eu vou falar por aqui. Pode? Tá, para mim foi excelente, como sempre. Nossa, você, assim, faz esses esquemas e eu acho que facilita muito, né? E isso vai fazendo com que eu tenha maior, assim, compreensão desse raciocínio clínico e o quanto que isso também, além de ser importante para mim,
é importante também para o paciente a gente explicar dessa maneira, né? Porque vai fazendo esse sentido, essa compreensão, vai fazendo com que a gente memorize, né? Fique guardado aqui na memória. Então, assim, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu carinho até de estar colocando tudo isso, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sábado de manhã, né? Então, vocês estarem aqui para mim sempre. Toda vez que vocês priorizam estar aqui, né? Eu fico feliz e estou 100% aqui também, 100% conectada com vocês. Toda a aula, todo o material que eu preparo é sempre com muito carinho mesmo, pensando, né, como que vai chegar até aí e até os pacientes também. Né? Nossa, perfeito. Chega, pode ter certeza que chega realmente com esse carinho, com esse amor, com tudo. Muito obrigada. Então, tenham aí um bom sábado, né? Descanse, vão pensando aí, mas descansa também, né? Usa o final de semana para cuidar de vocês, né? A gente tem que cuidar da gente primeiro, igual a máscara de oxigênio. E qualquer coisa, comentários, dúvidas que forem surgindo na hora da prática, podem contar comigo, tá bom? Obrigada, gente. Bom sábado aí. Bom final de semana. Obrigada, Simone.